para falar sobre o panorama dos cultivos da macroalga Capa-Ficus na região do sudeste do Brasil. Maurício, que é do Instituto Terra Viva. Maurício, tenho o prazer de fazer a última fala do evento, então. Quer dizer, a última fala não, depois que o Maurício falar, a gente tem alguns informes, algumas coisas ainda, então não vamos embora, logo depois da palestra do Maurício. Pessoal, boa tarde. É uma satisfação estar aqui com vocês. Gostaria, primeiramente, de parabenizar a professora Ana Vidramin pelo brilhante evento, pela segunda vez consecutiva que esse evento ele acontece aqui na cidade de Paraty, e toda a equipe da UFRJ que está engajada nesse projeto desde o início. Eu trabalho com produção de organismos aquáticos desde 1999, no momento que eu saí da universidade, e fazendas de camarão marinho no Nordeste do Brasil, posteriormente com serranídeos, fazenda de camarão na empresa privada, serranídeos com extensão e pesquisa, na parte de fundos de conservação, e de 2012 para cá, eu vim trabalhando com a Capa-Ficus Alvarez, com a oportunidade que eu fiz de mestrado na UF. Eu estou gravando. Na oportunidade aí. E foi quando começamos a trabalhar com a professora Ana Vidramin. Hoje a gente é muito mais fitodependente do que a gente imagina. São 221 espécies de macroalgas utilizadas, onde as vermelhas são predominantemente as mais utilizadas. Depois a gente vem as algas marrons e as verdes. E a origem dessa biomassa algácea, ela praticamente vem proveniente dos bancos naturais, arribadas, no caso ali é um banco ali de ascofina. Elas arribadas aqui, o pessoal trabalhando com grupos de cooperativas, colhendo essa alga arribada na praia, e proveniente dos cultivos, que é o que particularmente eu aposto na direção do sucesso da atividade. É próprio, por favor. Se a gente fizer uma comparação da produção de organismos aquáticos com a produção extrativista e a aquicultura, a gente tem ali nas barras salmão a aquacultura ou aquicultura, e nas barras azuis a gente tem a produção extrativista. Se a gente olha diferentes produtos de organismos aquáticos, desde peixes de água doce, os peixes que são migratórios, os peixes marinhos, crustáceos, moluscos e alga, só a parte de peixes marinhos, que a gente tem aí, os cultivos de peixes marinhos, é que estão perdendo para o extrativismo. Todos os outros, eles vêm ali, a aquicultura vem a milhão. E a alga, então, ela está se destacando bastante. Próximo. Se olhando por porcentagens disso, a gente tem em média de 60% a 70% a aquicultura dominando o cenário, se você olhar novamente comparando ao extrativismo. E com a alga, a gente tem 98% do material que é produzido oriundo da aquacultura e apenas 2% oriundo do extrativismo. Se a gente olhar os gêneros, nós temos 5 principais gêneros dessa alga produzidas no mundo, onde a gente tinha as algas marrons, bananas e sacarinas com maior destaque. E conforme o tempo foi passando, em 2019 a gente teve quase um impacto técnico ali entre as algas marrons, as sacarinas e bananas, com os gêneros da Capa-Ficus e da Epiroma. Houve um destaque ali para as algas vermelhas. Olhando os países que são os principais produtores, a gente tem a China, de longe, é o principal produtor de alga no mundo, quase que metade do potencial. Seguido ali de Indonésia, Japão, Coreia do Sul, Filipinas, Espanha do Norte e Malásia.
E o Brasil? E nosso marco territorial? Como é que a gente está? Qual é o nosso cenário? A gente olha no mundo de vários destaques. Como é que a gente está aqui? O Brasil, apesar da imensa costa marinha, ainda está com os olhos voltados para o continente. Essa é uma mensagem antiga, é velha esse texto é velho, mas ele está muito atualizado nos dias de hoje. Por quê? Agricultura. A gente é campeão de agricultura ano a ano, a gente consegue otimizar nossas safras e melhorar nosso raio de soja, milho, cana-de-açúcar, café, algodão e por aí vai. Né? Ano a ano a gente consegue melhorar nossas safras. Pecuária, aves, a gente tem superior até o de bovinos. Então, aves, bovinos, suínos, bovinos, codornas, estudados no IBGE, são dados recentes, 2021. Então, é um mérito nosso olhar para o continente e a gente ter uma produção gloriosa, que é a produção de agricultura e pecuária, né? Mas a gente tem que olhar também para o mar, a gente tem que ver como é que a gente parar das costas para o mar. Como é que a gente fica na cultura do mar? Agricultura. Existe um oceano de possibilidades? A resposta é sim. Eles têm um potencial absurdo para desenvolver e tornar a agricultura uma coisa dentro do raio-x no mundo, que hoje a gente está fora desse radar. A gente tem clima, topografia, águas e baías com condições alimentares próprias para a agricultura, e a gente tem uma produção durante todo o ano na região sudeste. O Alex colocou há pouco, no sul tem uma parada, mas no sudeste a gente vê aqui em destaque o ano inteiro. Então a gente tem todo um cenário para que o Brasil se torne um grande jogador dentro da produção, e aí olhando para os direcionadamente. E aí a gente parar de dar as costas para o mar. A gente tem que ter uma política adequada que traga esses elementos com a costa de 8.500 km. Acho que está na hora da gente dar uma chacoalhada nisso e tentar olhar também para o nosso marco territorial. De olho nisso, veio aí o consulado de São Paulo, em 95, que já conhece essa história, né? O Rodrigo Cabral, introduziram a Capa Fix aqui no programa para trazer a Capa Fix para o Brasil. E por que cultivar essa aula? A gente tem uma lista de itens, de esgotamento desses bancos naturais do Nordeste, depois da Segunda Guerra Mundial, com o advento da utilização de ficocolóides. Os ficocolóides explodiram após a Segunda Guerra Mundial. Os bancos naturais do Nordeste foram exauridos. No Sudeste, a gente não tem bancos naturais de forma comercial. A Ipiné, que é uma alga nossa nativa, a gente tem dificuldade para fazer ainda, tem alguns problemas técnicos que a gente precisa equalizar para transformar essa alga viável. Mas que me belisca agora. Os riscos ambientais da Capa Fix são muito baixos, né? Ela foi já introduzida em mais de 20 países. Ela gera renda e o Brasil importa grandes quantidades. Então, tem alguns itens aí que a gente pode citar. Aí eu não vou me ater a isso, mas assim, é uma das aplicações, quer dizer, uma das tantas aplicações, né, na área de alimentos e farmacos, por favor, cosméticos, pets, pasta de dentes, né, os blends ali como aglutinante, né, dando liga. E agora, recentemente, até 2010, as grandes verbetes eram alimentos, cosméticos e fármacos. Precisava aqui, acho que hoje está aqui o nosso amigo Henrique Jeromel. Eu vi o Henrique Jeromel lá em Paraty-Mirim tendo que fechar uma sala desse tamanho de alga seca para poder vender, porque a única
o principal comprador era cargueiro. Então, secava-se essa alga e tinha que depois, então, fechar container para tentar vender. De 2010, 12 para cá, embora o uso de bioestimulantes no mundo já esteja consolidado a partir de algas marinhas, mas no Brasil isso tomou força em 2010, 12. Então, abriu essa nova vertente, eu não vou me ater a isso, porque os que vieram antes de mim já falaram com bastante propriedade, mas ela tem todas essas características. Aí está a questão do macro e micronutrientes, a questão dos fito-hormônios, que promove aí toda essa característica que é muito boa. E a gente, só voltando um pouquinho, Sônia, a gente tem um bascofilo que vem no padrão, e o grande desafio nosso é formular um produto que tem estabilidade de prateleira, né? Para que a gente tenha um produto padrão. Hoje a gente ainda não tem, os produtores, cada um faz a sua própria extrato, e aí a gente está concorrendo com uma alga que vem de fora, com uma empresa que padroniza isso, que é a alga Ascophyllum nodosa, e que a gente precisa agora se organizar para poder superar essa etapa que eu vejo como frágil, mas que logo a gente vai estar nadando de braçada. Próximo, por favor. O mercado de carbono, que foi citado aqui anteriormente, também ontem na fala aqui do Mazei, também não vou me ater a isso, mas é um grande mercado que precisa ser regulado. Falta regulagem do mercado. Próximo, por favor. É um pouco da linha do tempo. Então, 1995, Itaguá trouxe essa alga. 98, essa de Itaguá, cultivos japoneses. O Miguel, em 98, trouxe outra muda, introduziu na Baía da Ilha Grande, Miguel Sepúlveda. Essa foi oriunda da Venezuela. Em 2002, nós tivemos o primeiro cultivo comercial no Sudeste, a partir de laudos da UERJ, favoráveis, e laudos da UF. E com a chancela do comandante da capitania na Marambaia, houve investimento da primeira empresa comercial no Sudeste do Brasil, que foi na cidade de João de Omar, em 2005, na primeira reunião temática, junto com o Jardim Botânico, o ERJ, o UF e o FRJ, para discutir a normatização dessa alga, que ela já tinha o Ubatuba introduzido. O Miguel trouxe para a Ilha Grande, quer dizer, já tinha todo um burburinho, já tinha empresa comercial. E aí, primeira reunião temática em 2005, a segunda em 2006, isso no encontro de psicologia na UFS. Então, 2007, a Instituição Normativa 165, tratando do monitoramento, como fazer a fiscalização disso, de potencial invasivo. E, finalmente, 2008, a 85, e a número 1, 2020, que revoga a 185 e permite o cultivo entre os polígonos ali do Rio de Janeiro e Santa Catarina. Rio de Janeiro está a pleno vapor, a plenos pulmões. São Paulo, questões jurídicas, planos plano de manejo, de algumas APAs. Eu soube agora recentemente que a APA Marinha Litoral Norte aprovou o plano de manejo dela. A gente espera que com esse plano aprovado, São Paulo dê uma alavancada nos processos de cultivo de algas, né? E Santa Catarina também está turbinada. Próximo. E são os ciclos de palestras dentro da linha do tempo que a gente fez aí pela UF, né? Isso, esse ciclo de palestras, próximo, originou dois horticultores que para mim são os mais antigos aqui da região. É o Marco Bucardi, da Inature Algas, que fez esse ciclo de palestras e oficinas com a gente. E um outro amigo nosso que não é muito fã de palestras, mas é o Bioalgas, que é o Henrique Pacheco. Eles fizeram esse barco aqui de cima, esse barco com essas 4 balsas, é o Pacheco, ele agora nas bolsinhas dele, e é um cara que é um dos mais antigos da região. Por favor. Esse é o outro ciclo, saindo da pandemia, então a gente fomos agraciados aí com a professora Vendramini, uma parceria público-privada, onde a gente, através da emenda parlamentar, trouxemos um recurso. Saindo novamente da pandemia, tivemos as aulas virtuais no ambiente virtual de aprendizagem, que é o AFA, né? E aí, o tempo que as pessoas saíram de suas casas, a gente começou as oficinas práticas, né? Módulo Terra, Mar e Produtos,
Formamos 87, próximo por favor. Formamos 87 alunos, aqui estou vendo boa parte deles, uma satisfação de contribuir com esse tipo de curso. Próximo, por favor. Né? Aqui foi a engenharia do algodão, a parte de oficinas, a prefeitura deu um apoio aqui com produtos também no SEMBRA. Próximo, por favor. E aí, então, é um pouco da rotina que a gente tem dentro hoje nas cidades do Brasil. O rendimento da fazenda ele é variável, né? Como já foi dito aqui pelos meus antecessores. Ele depende de alguns parâmetros, como condições ambientais, sistemas de tipo de cultivo, tipo de manejo aplicado, capacitação técnica dessa equipe, né? Se ela está treinada, se não está, próximo. A gente tem predominantemente as balsas ainda sendo feitas de forma artesanal e manual, né? Foi falado aqui de gaiolas, considerando o metro cúbico dela, uma excelente proposta. Foi colocada também a questão das balsas estrunadas, a questão do preço ainda que a gente tem, mas enfim, estamos num processo brilhante de transformação, né? E que a gente vai chegar em pouco tempo onde a gente precisa estar para poder botar o Brasil nas condições necessárias. Próximo. Isso é um pouco dos itens. Os itens são os mais, para essas bolsas artesanais, os mais onerosos são os cabos, a cordoaria, são os itens que mais 30% da parte de produção de oneros de produtos, né? Seguido das redes de proteção, que são também extremamente onerosas, e os tubos de flutuação. Posso pôr? Um pouco da parte de fundeiro e fixação, as poitas para fundo de lama e fundo de areia. Aqui a gente utiliza para fundo só de areia os pinos. Ali as poitas de 400 quilos cada uma sendo transportadas. Você está levando um cachorrinho ali que ele vai boiando ali nas boias, próximo do favor. Só administrativa, aí já é a área de produção, né? Cada módulo desse tem 5x3, ela está toda no tie-tie, próximo do favor. São as técnicas que hoje vigoram.